E gravando, olha eu aqui de novo e como prometido, eu tô aqui hoje para trazer para você muitas e muitas informações a respeito do traço de caráter que recebe o nome de oral, ok? Então vamos lá, vamos sem muitas delongas falar sobre o que significa esse traço, o que é, qual é o tipo de comportamento que esse traço de caráter mostra para gente, ok? Como eu já expliquei, o traço de caráter é um comportamento que a gente aprende desde quando a gente começa a gestação lá no útero até mais ou menos em torno de 5 anos de idade. E o que faz com que um dos traços, são 5, ok? Nós já falamos ontem sobre o esquizoide, vamos falar hoje sobre o oral, depois vem psicopata, masoquista e rígido. E vale a pena frisar que aqui você não tem que levar em conta a patologia do masoquista e do psicopata, que não tem a ver com a patologia, é um nome que foi dado lá por Freud há muito tempo atrás, há quase 100 anos atrás. Então eram poucas essas patologias, eles escolheram alguns nomes e deram essa nomenclatura. Então não se atenha ao que você já ouviu falar sobre esses dois nomes, ok? Então vamos começar. O traço de caráter, como que ele fica evidente na vida de uma pessoa, como que esse comportamento é desenvolvido na vida de uma pessoa desde o útero até os 5 anos de idade. A quantidade de traumas, se você sofre muitos traumas em determinadas fases da sua vida, que é a fase da mielinização, esses traumas tendem a evidenciar e a dar uma forma para a tua mente e para o seu corpo, ok? Então hoje nós vamos falar do oral. E quando que ele começa? Ele começa depois do nascimento, até mais ou menos 1 ano de idade, que é quando a criança adquire a capacidade de se movimentar, né? Andar. Então, quando a criança está dando ali os primeiros passinhos, que ela já se movimenta ali, é nessa fase que termina o caráter do oral. Então, todos os traumas que ela tiver, desde quando ela nasce, até o momento em que ela adquire essa capacidade, que a mielinização chegou na região do desenvolvimento do traço de caráter oral, esse traço vai ficar mais evidente, ok? E o que são os traumas que evidenciam o traço de caráter oral? É a falta de conexão materna com as necessidades físicas e emocionais do bebê. Então, assim, as mães hoje, elas precisam ir para o mercado de trabalho, elas precisam encarar os desafios de trabalhar fora e ainda criar os filhos. E muitas delas fazem isso sozinhas, porque os pais abandonaram, se separaram, foram embora ou estão trabalhando fora e mal têm dinheiro para se sustentar por uma série de fatores. O fato aqui é que quando a mãe não atende às necessidades emocionais da criança e física da criança, ela está gerando um trauma para o traço de caráter oral. Tá? E o que seria atender essas necessidades físicas e emocionais? Normalmente a criança ela não sabe falar, então o que ela faz para chamar a atenção de um adulto? Ela chora. Ela chora e o adulto começa ali, se for inexperiente, primeiro filho, alguns até com o segundo, começa a tentar adivinhar o que a criança quer e faz uma coisa, mexe em outra, no fim acaba dando peito ou dando uma madeira ou colocando uma chupeta na boca da criança, e isso está dizendo para a criança que quando ela tiver um desconforto, quando ela tiver algo de ruim acontecendo com ela, no âmbito emocional ou no âmbito físico, que ela precisa passar algo pela boca, tá? Só que às vezes a criança chora porque ela está com cólica, às vezes a criança chora porque ela está com calor, às vezes ela chora porque está com frio, às vezes ela chora porque a etiqueta do macacão está fazendo uma coceira, uma irritação na pele, às vezes ela chora porque como ela não tem os movimentos precisos dos bracinhos, ela bateu o bracinho está doendo. Só que a mãe não sabe. E aí a mãe acaba amamentando. Isso vai desenvolvendo na criança um trauma pelo excesso. E aí a criança ela vai ser oral pelo excesso ou por excesso, ok?
E quando é da falta, é quando a mãe trabalha fora, a criança fica muito tempo longe da mãe, e aí ela não recebe a amamentação da maneira adequada, ela não tem conexão. Eu estou falando do físico, já eu vou falar do emocional, mas quando ela não tem conexão com o momento da simbiose, porque a amamentação é um momento de simbiose. Mãe e filhos são um só, ok? Então, toda a dinâmica traumática da fase oral, ela tem uma ligação muito forte e direta com a maternagem, com o processo de ser mãe. Eu não estou dizendo aqui que é culpa da mãe, eu estou dizendo que ocorre por alguma coisa que a mãe fez ou deixou de fazer que gerou na criança a sensação. Se a mãe foi lá, a criança chorou, ela foi lá e deu mamar para ela, ela resolveu o problema da criança? Não, ela fez outra coisa, mas o desconforto continua, entendeu? Então a criança é deixada lá porque vai falar, não é mãe, deixa eu chorar. E vai embora. Aí a criança vai falar, pô, me abandonou. Gera a sensação de abandono, entende? Emocional, a mesma coisa. É quando a mãe tá ali no celular, na rede social, rolando o dedo na rede social e dando mamar pro filho. Ela nem percebe que o filho já cansou de mamar, ela nem se dá conta disso, mas está ali, forçando a criança a mamar mais e mais e mais, porque ela não está conectada com a criança naquele momento. Então, isso gera um trauma de oral, tá? Perdas ou distúrbio da função materna, tá? Aqui, a função materna é uma função de cuidar, de nutrir, de amar, de dar carinho. Isso pode ser feito tanto pelo homem quanto pela mulher, mas quando há uma perda, um distúrbio da função materna, isso gera um trauma também na criança, tá? Que vai fazer com que ela seja ou oral pela falta ou oral pelo excesso. Às vezes a mãe morreu, às vezes a mãe adoeceu, está fora do controle da mãe, às vezes está no controle da mãe porque a mãe simplesmente abandonou. Existem casos por aí, a gente vê na televisão quase todos os dias, tá? E isso gera trauma. Outra coisa, dificuldade da mãe em reconhecer a ordem de chegada dos filhos, mesmo quando houve um aborto. Isso gera trauma. A criança ela fica deslocada quando aquela criança veio depois de uma criança que faleceu num aborto. E a mãe fica tratando ela como se fosse o primeiro filho. Energeticamente, a energia do corpo da criança entende que ele não é o primeiro e que está faltando alguma coisa. Entende? E quando a mãe não traz isso para o conhecimento, ela não traz clareza de que ele não é o primeiro filho, que ele é o segundo filho, que o primeiro nasceu morto, não importa a fase em que houve esse aborto, se foi espontâneo, se foi causado, não importa. O que importa é que a criança precisa entender que teve um ente que veio antes dela, um irmãozinho ou uma irmãzinha que veio antes dela e que, infelizmente, veio a falecer. Isso gera trauma também na criança, tá? Então, assim, morte de um filho, e ela esconde isso, mesmo que não tenha sido aborto, mas que o segundo filho tenha nascido 2 anos depois, 1 ano, meses depois da morte de um primeiro que ela já tinha, e a mãe omite esse fato, isso gera também trauma na oralidade, tá? O trauma de oralidade, quando a criança vira um projeto parental. E aqui é mais comum, e vocês talvez possam, você aí que está me ouvindo, possa identificar isso, tanto vindo dos seus genitores para você, ou quanto indo para os seus filhos, se você fizer. O filho, quando a gente fica sabendo, ele é esperado, ele é programado, ele foi concebido ali é um projeto do marido e da mulher, sabe? Não é aquele negócio, escapuliu, não é um acidente, não é uma coisa assim que aconteceu sem a vontade dos dois. Aqui eu estou trazendo como se o casal tivesse tido o planejamento de ter essa criança. E eles começam a sonhar. Ah, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro, meu filho vai ser astronauta, meu filho vai ser, sei lá, qualquer coisa que você quiser que seu filho seja. Quando o teu filho
muito pequeno vira um projeto parental, ou seja, ele vai ser criado, educado e ensinado para ser aquilo que você gostaria de ter sido e não foi. Isso gera um trauma muito grande na oralidade, na fase da oralidade da criança, ok? Então, muitos pais transferem as suas frustrações de criança. Ah, eu queria ser jogador de futebol. O pai compra 30 mil bolas, chuteiras, uniformes, insere a criança naquele mundo e a criança só vê aquilo. Então, ela vai crescer pensando que ela gosta, mas é que ela não teve oportunidade de experimentar outra coisa, entende? Ah, meu filho vai ser médico. Aí a mãe é a gestação inteira assistindo Grey's Anatomy, Dr. House e essas coisas. E aí a criança nasce, ela assiste isso com a criança ali no colo, a criança já vai introjetando na mente dela que aquele é o mundo que ela tem que ser inserida. Muitas vezes nem faz muito sentido para ela, mas ela segue. E aí são aquelas crianças que têm um diploma na parede e vão fazer outra coisa. Entendeu? Isso gera um trauma de oralidade também. Tem que ficar muito, muito atento com isso. Ou quando a criança interior nossa, dos adultos, entende e compete e faz algum tipo de dinâmica em que gera desconforto na criança bebê. Então, a nossa criança interna fica com ciúmes, porque a mãe só dá atenção para o bebê e ela deixou de ser a sua esposa. Você que é homem que está me ouvindo aí, ou você que é mulher que está me ouvindo, o maridão fica aí com o bebê no colo e só dá atenção para ele, só quer saber dele, e você está sentindo falta do homem e só enxerga o pai. Isso também acaba gerando na criança um trauma, porque fica desconfortável, a criança sente essa energia. Então tem que ter atenção para isso. E como é o corpo do oral? Para você saber identificar numa pessoa como é o corpo. Se ele for oral da falta, ele costuma ser magro, né, um pouquinho alongado, menos do que o esquizoide, mas ele tem uma barriguinha e um pneuzinho aqui na lateral, ok? Ele tem os braços mais cheinhos, não são tão magros quanto os braços do esquizoide. Então, essa diferença, o ombro do esquizoide é quinado, né? Parece um quadrado, um ângulo de 90 graus. O do oral já é mais arredondadinho, já é mais confortável, ok? O tórax é achatado e tem uma depressão aqui entre as mamas, tá? Então ele tem uma depressão no osso, o osso faz um afundadinho, assim, homens e mulheres, você pode reparar isso se você tiver clube, praia, jogo com camisa e sem camisa, você vê um afundadinho ali, você sabe que ele tem uma oralidade pela falta, tá? A musculatura é fraca e sem tônus, não tem aquele tônus muscular. É uma musculatura que não tem definição, tem volume, mas não tem definição, ok? Os joelhos, normalmente as pernas fecham e depois do joelho para baixo abre, faz um formato de X, ok? O Garrincha tinha as perninhas de alicate e o oral pela falta tem essa questão de fazer um X nas pernas. Os ombros são mais caídos, a face, o olhar, as mãos e os pés têm aspectos infantilizados. Você olha, parece uma criança, lembra uma criança, não é que parece, lembra a fisionomia, a mão delicadinha, parece mãozinha de criança, não tem aquela, sabe, aquele desenho de mão robusta ou de mão mais firme, mais forte, de adulto, não, parece sempre o aspecto infantilizado dessa criança. E a boca é uma boca grande, bem carnuda, principalmente na parte de baixo, e assim, é aquela boca que dá vontade de beijar, sabe? Não é aquela boca murchinha, igual no caso do esquizoide, é uma boca mais carnuda. E quando é oral por excesso, Alessandro, como que funciona? Como é o corpo? É um corpo cheio e arredondado, ok? Se eu tivesse que pegar uma comparação, o querido do Jô Soares, ele tem predominância de oral. Então, tem aquelas bochechas mais arredondadas, aquele olhinho pequenininho, carente, pidão, sabe? Muito aconchegante. Essa é a palavra. Você olha para um oral,
pelo excesso ou por excesso, ele é aconchegante, dá vontade de abraçar, sabe? E a gente costuma mesmo ficar abraçado com esse tipo de pessoa porque é gostoso. E ele adora, então ele vai fazer de tudo para ficar mais gostoso ainda, ok? Só que o corpo é cheio e arredondado e por dentro ele é vazio. E aí ele vai comer para preencher aquele vazio. Muitas vezes ele não está com fome, a insatisfação dele é uma insatisfação com outra coisa, mas ele acaba fazendo com que você perceba, ele come para preencher aquele vazio e ele nunca vai preencher. Então ele acaba ganhando peso, ganhando volume, ganhando peso. Quanto mais ele precisar ser visto, ser notado, quando o oral percebe que ninguém observa, que não vê ele, que não percebe ele, ele vai ganhando volume, porque aquilo dá um vazio, que é similar à dinâmica que ele tinha quando ele chorava, a mãe ia lá, dava peito, bastante, ou mamadeira, ou papinha, depois deixava ele lá, porque não conseguia resolver a dor que ele estava sentindo da cólica, alguma coisa assim, e ia embora. E aí ele continua mantendo essa dinâmica, ok? Então, assim, os vazios são emocionais e afetivos, mas ele entende, o oral entende, esse traço de personalidade entende, de caráter, entende que ele precisa comer. Tá? E por isso que muitas vezes a pessoa está comendo, fala, mas está com fome? Não, mas eu preciso comer. E ela vai comer, tá certo? E a atitude corporal de um oral, como que é? Normalmente, enquanto o esquizoide parece que ele é um porco espinho e ninguém pode chegar perto dele senão ele fere, ou ele é ferido, tá? Ele se aproxima, ele se inclina na direção do outro, ele toca, ele apoia, ele pega. Se você lembrar das entrevistas do Jô, tem algumas no YouTube, você pesquisa, você vai ver que o Jô está constantemente tocando, pegando no braço do entrevistado. Aquilo para ele gera conexão. Então, para ele é uma necessidade que ele precisa estar fazendo sempre, ok? Como é o sentir do oral? O sentir é intenso. Ele sente falta, ele sente vazio, ele sente abandono, ele sente carência. Então, quando ele está perto de alguém que ele gosta, ele vai fazer de tudo para manter essa pessoa perto dele, né? Uma coisa que ele sente muito também é sofrimento, né? Ele potencializa o sofrimento e a raiva, porque normalmente as pessoas, muitas não gostam dessa proximidade que o oral gosta. E aí ele fica com raiva porque ele se sente abandonado e sente que as pessoas não cuidam dele ou dela. Entende? Então, assim, dá a impressão de que eles são sempre carentes. E o oral, ele é muito emotivo. Então, chora até com propaganda de sorvete ou de margarina. Qualquer coisa faz um oral chorar. E aí, como a gente vive numa sociedade muito, como é que eu diria? Preconceituosa mesmo. Como a gente vive numa sociedade preconceituosa, chorar é feio, homem não chora, engole o choro. E aí você engole o choro, gera aquele abismo, aquele vácuo dentro de você sentimental, e você vai preencher esse vácuo como? Comendo. Entende? Como que é o pensar? Como que um oral pensa? Ele pensa menos do que o esquizoide, porque o foco dele está no sentir. Então, o oral ele é extremamente... ele adivinha o que você quer. Praticamente é isso. O oral ele é capaz de ler a sua mente. Você está falando, ele já percebeu o que você quer e ele providencia para você. Lembra que eu falei que ele vai fazer de tudo para manter as pessoas que ele gosta perto dele? Inclusive isso. Ele tem uma intuição, ele é extremamente intuitivo. Então, o oral ele vai estar sempre, esse traço de caráter vai estar sempre suprindo as necessidades das outras pessoas, esperando que elas façam o mesmo com ele. E não, eu não espero, não espera sim, é que é inconsciente e você ainda não sabe, ok? E Jung costumava dizer que até se tornar consciente, o inconsciente vai governar sua vida e você vai chamar isso de destino. Então, assim, é inconsciente, você espera que a pessoa cuide de você como você cuida dela, você espera que ela ame você como você
demonstra amor por ela, você espera que ela faça por você o que você faz por ela e você espera que ela adivinhe o que você precisa, como você adivinha o que ela precisa, ok? Acredita que os outros existem para cuidar dele. Então, não é uma dinâmica, não é um comportamento, digamos assim, muito evidente, mas é uma coisa mais intrínseca, é uma coisa mais de dentro, assim, que eles ficam com vergonha de assumir. Mas a verdade é essa. Eu tenho uma questão de oralidade e eu sei que funciona dessa forma. Se a pessoa está ali comigo e eu faço tudo por ela, o mínimo que eu espero, e aí pronto. Eu assumi, pelo menos está no consciente, mas e as pessoas que não sabem? O mínimo que eu espero é que ela faça por mim. O que eu fiz por ela. Não exatamente do mesmo jeito, mas o que o oral faz? Como ele é muito do sentir e menos do pensar, ele não vai medir esforços para atender a necessidade do outro. E muitas vezes o outro nem pediu. E o que acontece? Quando o outro não se esforça tanto assim para suprir a necessidade dele, ele fica chateado, ele fica com raiva, ele fica sofrendo. Por quê? Porque aquela pessoa não fez por mim o que eu fiz por ela. Ponto. É assim e acabou. Dá para mudar? Depende. Se você tiver no recurso, isso não é tão importante para você. Mas se você tiver na dor do abandono, aí isso é importante para você. E aí você vai suprir isso de outras formas. Com excesso daquilo que passa pela boca. E aí a gente fala de drogas, a gente fala do álcool, a gente fala do cigarro, a gente fala de tudo aquilo, inclusive do falar. Porque o falar também é uma forma de você preencher o vazio que tem dentro de você. Tá bom? Ele começa a enxergar nas pessoas a mãe que ele não teve. Entende? É por isso que ele acha que as pessoas têm que cuidar dele. Porque ele começa, o comportamento da pessoa lembra o comportamento que a mãe tinha, e aí ele quer que aquela pessoa faça por ele o que a mãe não fez. Tá? Então isso é uma coisa assim, quando o traço do caráter está na dor. Porque quando está no recurso, isso não é tão importante. E o agir? O agir do oral é passivo, via de regra, o oral é passivo, tem passividade, mas com muita queixa, com muito choro, com lamentação, cobra a atitude do outro, entendeu? Então o agir dele, ele age dessa forma. E aí como que é o oral no amor? Ele é carente, ele fala que ama para ouvir da pessoa que ele é amado, ele cobra esse amor do outro. É um amor simbiótico. Ele é capaz de adoecer se o outro adoecer junto. Ele só não fica tão ruim porque ele tem que cuidar do outro. Mas a hora que o outro fica bom, ele implode. E aí é a hora que o outro tem que cuidar dele. Será que vai cuidar? Não sei. Via de regra, não cuida. Porque o oral dificilmente casa com outro oral, né? Muitas vezes o oral casa com outro tipo de traço e aí ou esquizoide, né? Ou ele casa com um psicopata, ou ele casa com um masoquista, ou com um rígido. E aí essa oralidade vem mais à tona. Oral com oral seria ótimo, mas os dois iam viver chorando e comendo sem parar. Tá bom? O amor é simbiótico, ele se sente muito inseguro, ele tem medo do abandono, então a pessoa sai para trabalhar, já 2 minutos ele tô com saudade, aquele negócio, quando está na fase de namoro. E quando já tem muito tempo, fica procurando motivos para chamar a atenção do outro, para o outro dar atenção para ele, porque ele se sente abandonado. Tá certo? Então vamos lá. Ele não sabe dar amor. É uma troca. Ele faz porque ele quer receber de volta, tá? E ele quer receber. E ele quer receber. Ele quer receber o quanto ele puder. No máximo, num nível muito alto. Que outros traços talvez não tenham condição de atender. Ok? E ele nunca está satisfeito com o que ele recebe. Não é uma questão de ingratidão. É porque isso já vem de criança. A insatisfação que ele tem emocional acaba fazendo com que ele adote comportamentos de comida em excesso ou até mesmo de sexo em excesso
para suprir essa insatisfação que ele tem de criança. E até ele entender que é isso, ele acaba errando, ele acaba exagerando, ele ganha muito peso, ou ele pega problemas de saúde em decorrência de uma má alimentação, entende? Então, quando uma mulher oral, ela entende o que está acontecendo com ela e ela consegue proteger o traço, sempre no recurso, é onde ela começa a perda de peso. Você entendeu? Ela não tem mais aquela necessidade absurda de preencher um vazio, porque ela consegue fazer isso com outros recursos, tá? E o oral nunca sabe o que quer. Ele tá sempre, eu quero isso, não, eu acho que é isso, não, é aquilo. Não. E aí você não consegue também atender a demanda dele, porque ele nunca sabe o que quer. E aí quando você tá pronto para entregar aquilo que ele te pediu, ele já quer outra coisa. E aí essa insatisfação faz com que ele fique migrando de desejos e de vontades o tempo todo. Como que é a sexualidade do oral? Vamos lá, sexualidade do oral. Ele deseja ter mais intimidade, ter mais contato, para preencher as necessidades de amor que ele tem. Usa a sexualidade para preencher necessidades básicas. Lembra que eu falei que às vezes é com comida, às vezes é com sexo? Para preencher a necessidade básica dele. De carinho, de afeto, ou até mesmo necessidade física. E aí é em excesso, tá? Não pela função sexual em si, mas para preencher outras necessidades, tá? É muito falante, fala o tempo todo, se conecta aos assuntos, ele conecta os assuntos muito bem, não é muito objetivo. Então você imagina um cara extremamente objetivo, que é o esquizoide, conversando com uma mulher oral, com uma esposa oral. Então ela vai falar 1000 coisas, antes de 30 segundos o cara desligou o ouvido, já está lá em Nárnia e já era. Perdeu a conexão. Entende? Então, tem essa questão, o oral tem essa questão de não ser muito objetivo. Fica esperando que o outro o satisfaça o tempo todo. Só que às vezes ele não consegue satisfazer o outro. Entende? E aí ele se frustra por não conseguir satisfazer o outro, porque ele acha que o outro não vai ter interesse em satisfazer a vontade dele. Tá? Quer ficar grudado antes, durante e depois do ato sexual. Não tem aquela questão de terminou, vamos dormir. Ele ainda quer ficar ali abraçado, fazendo carinho, mexendo no cabelo. O oral é assim, tá? E tá tudo bem. Desde que não atrapalhe o outro, tá tudo bem, tá? Como que é a relação com o outro? E aqui é a relação com o outro no geral, ok? Gruda, suga, mas isso nunca é o suficiente. Ele está constantemente insatisfeito. O que eu estou dizendo aqui que gruda e suga? Por exemplo, uma amiga oral que tem uma outra amiga que não é tão predominante no traço do oral. É, por exemplo, rígida. A rígida ela é muito executora e eu vou falar sobre ela mais para frente, mas a oral ela vai ficar ali, ela vai prender atenção, ela vai tentar preencher as necessidades, ela vai tentar fazer alguma coisa e é constante, é o tempo todo. Ela vai mandar mensagem, ela vai ligar, daqui a pouco ela vai ligar, lembrei demais que vai falar, e aí ela faz mais meia hora de fofoca, nossa, agora eu lembrei. Aí desliga, vai tomar um banho, sai do banho, menina, você não sabe, comprei um shampoo, e aí vai embora falando e não para. E a rígida, às vezes, perde a paciência. Então, o oral, ele suga a paciência dos outros traços, no sentido de querer essa conexão constante. Então, o que eu falo para as pessoas que têm essa oralidade muito grande e o marido não tem essa oralidade para devolver para ela esse tipo de situação? Eu falo, não arruma uma amiga, não. Arruma várias. E vai assim, revezando as amigas que você for contar, conversar, conectar e falar bastante. E eu ensino o tipo de perfil que aceita bem essa carência do oral. E elas falam, nossa, eu arrumei 2 amigas no curso, não sei qual, e elas vão contando e vão falando. Por quê? Porque não cansa as outras pessoas. Ela vai distribuindo a carência dela entre muitas pessoas e essas muitas pessoas acabam preenchendo a necessidade dela a ponto dela não se sentir tão insatisfeita assim.
ok? Fica a dica para você que se identifica aí como oral. Tenha muitas amigas, de preferência que são orais também, para que vocês possam passar o dia confabulando sem que uma sugue toda a energia da outra, tá bom? Então vamos lá. A relação com o outro envolve dinâmicas de dependência em busca de um codependente. O que é dependente e um codependente? Um alimenta o outro. Então, o oral é carente de atenção, ok? Então, ele vai ter um relacionamento com um psicopata, por exemplo, com uma pessoa que tem um traço do psicopata. O psicopata precisa ter controle, né? Ele precisa delegar, ele precisa ter uma articulação. Então, enquanto ele dá para o oral o que o oral precisa, o oral devolve o que ele gosta, que é o controle. E aí fica um como dependente e o outro como codependente. E aí a gente vê casais em que um trabalha e o outro não. Aí quem não trabalha precisa comprar alguma coisa de uso pessoal, precisa ficar dando satisfação. Olha, marido, libera o cartão, eu preciso comprar um sapato porque vai ter uma apresentação, vai ter na escola, e sabe, essas coisas. E fica chato. Aí o marido todo poderoso vai lá, não, mas está gastando muito, aí fica aquele discurso e dá o cartão. Ela vai lá, compra, dependência, codependência. Ele de se sentir o máximo porque está provendo, está protegendo, está garantindo, está fazendo e não sei o quê. E ela, porque está tendo aquilo que ela precisa ter, está comprando sapato. Então, dependência e codependência. Isso o oral tem muito, ok? E o que ele promove nos outros? O oral promove a sensação de maternagem. Eternamente o cuida de mim. Por exemplo, saiu a galera, vamos falar de galera, saiu a galera, tá todo mundo bebendo, o oral não vai beber, ele é um paizão, ou a mãezona, vai cuidar de todo mundo. Só que, via de regra, o oral é a pessoa que precisa de cuidado. Então fica todo mundo, como ele é muito assim, um aspecto infantilizado, é muito aconchegante, é gostoso de abraçar, sabe, legalzinho, e tem todo aquele negócio, e deixa todo mundo ficar no colo. Percebe? Então ele vai ganhando essa questão, tá? Gerando nas pessoas essa questão do cuida de mim. E todo mundo quer cuidar dele ou dela, tá bom? Atrai os salvadores que querem cuidar, porque sempre tem. Polariza, né? Se tem um cuidador, tem um para ser cuidado. Se tem alguém que é o herói, tem um que é a vítima. Se tem alguém para ser o salvador, tem um que precisa ser salvo. Então fica nessa polarização. Então, o oral tem essa questão também. E o oral da falta, ele já... O do excesso nem tanto, mas o da falta ele já faz assim, ó, ele fica com raiva ou ele sente culpa e aí ele tem vontade de se afastar, ele se isola, tá certo? Ele sofre calado. Então, assim, se você pega um esquizoide com o oral da falta, quando entra na caverna, uau, para você tirar ele de lá, dá trabalho, tá? Então, fica claro para vocês como que é a relação com o outro e o que ele gera no outro. Então, agora nós vamos falar como é o casamento com uma pessoa oral. O oral, ele vai buscar no cônjuge a mãe ideal, que vai suprir todas as necessidades básicas que ele tem desde a infância, ok? Então, o oral, ele sempre vai buscar uma pessoa que é super protetora, que é centralizadora, que é super cuidadora para se casar, porque assim a dinâmica de dependência e codependência, ele vai alimentar isso daí por uma vida, ok? E outra coisa, se você me ama, eu não preciso pedir nada, a tua obrigação é adivinhar. O casamento com oral é assim, o que foi? Nada. Mas assim, a cara tá de velório, mas ele não é capaz de falar. Ela não é capaz de falar, ainda mais a mulher. A mulher não fala mesmo. E o homem tem que adivinhar. E eu costumo brincar que o homem tem duas bolas, mas nenhuma é de cristal. E se fosse, ele não saberia usar. Entende? Então é isso que acontece. O casamento com oral é uma dinâmica de maternagem. Ele vai buscar na mãe, a mãe no cônjuge. Tudo, até a roupa para vestir tem que ser
discutida ali, ele não toma essa decisão sozinho, a não ser que ele esteja sozinho em casa. E se tiver, ainda bate uma foto, é essa ou essa? Essa ou essa? Não foi ele que escolheu. Não foi ela que escolheu. Entende? Mulher para comprar, oral para comprar sapato, nossa. E o oral gosta de conforto. Então, assim, não espere que o oral vai se vestir para matar, que não vai. E se fizer isso, vai levar um chinelinho na bolsa ali, que depois tira o salto e fica de chinelo. Mulher faz isso. A mulher, ou descalça, né? É bem a cara do oral ficar descalço. Como que é o genitor, né? O genitor oral. O genitor oral, na cabeça dele, o filho veio para preencher um vazio que ele tinha, que ele nem sabe o que é, ok? Então o filho acaba virando um projeto parental. Ele acaba virando aquele filho que vai ficar com ele até a velhice para cuidar dele, porque ele precisa de cuidado na velhice. Tá? E eu acho isso, eu não. Quem entende o mínimo aqui de sistêmica familiar vai entender o que eu estou dizendo. Isso chega a ser abusivo. Mas muitos pais criam os filhos para cuidarem deles na velhice. Isso está errado, porque destrói a vida daquele filho. E muitas vezes o filho acaba morrendo de infarto antes dos pais, porque ele não aguenta ter que abrir mão da vida dele para fazer a vida dos pais funcionarem, tá? Quando o oral está na dor, ele faz isso. Quando está no recurso, não, ele manda para a vida. No máximo é no telefone, cuidado, faz assim, se tiver alguma dúvida, liga, mas é no mundo. Agora, quando o oral está na dor, esquece, ele não deixa o filho embora, tá? Eu não tenho nada para te dar, mas eu espero que você me dê o teu melhor. Então, o oral, quando está na dor, é assim. Então, o pai, quando está na dor, o pai oral ou a mãe oral, eles fazem isso. Ok? Qual que é a maior dificuldade para um oral? Ou para uma pessoa, tá? Quando eu falo um oral, é homem e mulher. É porque eu estou me referindo ao traço, e traço aqui está no masculino, tá? Então, aqui eu estou falando um oral, o esquizoide, é o traço do esquizoide, o traço do oral, para não virar rótulo, porque senão eu falo, porque a minha oral, quando é uma mulher falando, ou a minha rígida, aí vira rótulo. E aí a gente já vive numa sociedade que rotula por qualquer coisa, aí pronto, aí a essência desse conhecimento acaba sendo perdida. Então aqui eu me refiro sempre ao traço, tá? Vou deixar isso claro. Qual que é a maior dificuldade para o traço do oral? A dificuldade é de sentir de fato o que é e explicar essa necessidade. Não consegue. Para ele é muito difícil ele sentir o que eu estou sentindo profundamente de verdade. Ele não consegue. E aí, para ele poder explicar para o outro atender a necessidade dele mais rápido, é difícil. Para ele é difícil. Ele é um eterno insatisfeito. Essa insatisfação é emocional, é uma insatisfação da alma, não é uma insatisfação física, porque às vezes ele comeu e almoçou e lanchou e jantou e lanchou de novo e vai lanchar antes de dormir e nunca está satisfeito, tá? Nunca é o suficiente. Não sabe o que quer e espera que o outro adivinhe. É igual eu falei aqui, ele não sabe sentir e expressar, ele vai falando um monte de coisa e espera que o outro dê o chute perfeito, tá? Lamenta constantemente de que falta algo, que é um vazio interno, que é um buraco no peito, nunca consegue decidir claramente o que é essa falta, né? E para ele é muito difícil ter uma individualidade. O oral sempre busca simbiose. Ele sempre busca um relacionamento simbiótico, onde muitas vezes o casal pensa igual. Para não ter divergência, ele passa a pensar igual ao seu cônjuge para que eles possam levar a vida com uma chance menor de abandono, ok? Isso é muito nocivo. E o maior medo do oral é o medo de ficar só, de não ser visto, de não ser percebido, de se separar, de ser abandonado,
de ver alguém que ele ama indo embora, mesmo que ela esteja indo embora, dormir e volta amanhã de manhã para trabalhar. Para ele é uma dor que ele não consegue explicar, porque quando ele estava lá no berço chorando de cólica, ou de dor, ou de porque o alfinete machucou, ou porque ele estava com uma assadura, ou ele via a mãe vir fazer qualquer coisa que não resolvia o problema e ir embora. Então a sensação do ir embora gera nele toda essa insatisfação, tá ok? Quais são as frases típicas de um oral? O que normalmente um oral fala, né? Eu não sei. Eu quero. O oral adora o verbo eu quero, tá? Porque ele quer tudo, né? Você tem que resolver isso para mim. Então, assim, um chefe que tem essa questão de oralidade, ó, resolve isso daqui para mim. Ele sabe fazer. Se ele for lá, ele faz isso em segundos, mas a necessidade de ter as suas vontades atendidas, ele passa a pedir para todo mundo fazer coisas que ele mesmo poderia resolver assim, ok? Você também vai me abandonar. Ou você vai me abandonar justo agora, quando eu mais preciso de você, e aí começa o drama, tá? Que lembra a dinâmica dele chorando no berço e a mãe indo embora. Então é sempre essa dinâmica. Isso gerou um trauma que é recorrente nele. Nossa, Alessandro, mas e aí? Não tem como eu voltar no tempo e falar para minha mãe o que ela tem que fazer. Como eu faço agora? A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então tem essa questão que é as frases típicas que um oral fala, tá? Você não pode me abandonar. Eu preciso muito de você. Justo agora que eu mais contaria com você, você está indo trabalhar em outro lugar. Mãe oral fala muito isso para o filho. E aí o filho, não, eu preciso ir, eu fui promovido. Aí a mãe fica doente. Aí ela desmaia. Ou então ela tem algum desconforto. Ou então ela começa a perder peso muito rápido. Em todos esses anos de atendimento, eu já vi tanta coisa acontecendo. E hoje eu sei, quando eu olho para trás, eu falo, nossa, hoje eu sei por que isso acontecia. Tá? Mas enfim, vamos, vida que segue, ok? Então, o que acontece? Uma outra coisa que o oral costuma pensar, que é uma coisa que ele não fala, mas é inerente desse traço de caráter, é que eu sou eu sou o único e todos devem cuidar de mim. Então, note que dentro da casa tem a esposa ou o marido, que seja oral, um dos cônjuges é oral, e tem o outro, o parceiro ou a parceira e 3 filhos. Todos esses aqui vão ter alguma coisa para atender esse oral. Quando esse for mais predominante oral, todos vão ter algum tipo de comportamento, dinâmica, que vai fazer com que essa pessoa seja atendida. Porque ele quer tudo de todos. Ah, nossa, mas você está queimando o filme do oral. Não, agora eu vou falar do que ele tem de bom. Qual é o maior recurso que o oral tem? É a comunicação. O oral ele tem uma capacidade de se comunicar com o público imensa. Ele tem uma intuição tão aguçada que pelo olhar de quem está ali, por exemplo, um palestrante oral, ele olha no olho da pessoa e ele sabe se a pessoa está ali de corpo e alma ou só de corpo presente. Ele consegue conduzir uma equipe com uma facilidade muito grande porque ele comunica, ele leva a informação e de um jeito leve para as pessoas. O oral é um traço de caráter que tem uma capacidade de acolhimento enorme. Eu conheço ótimos vendedores e vendedoras que têm o traço da oralidade predominante. E elas vendem muito. Elas arrebentam de vender. E elas não mentem, elas não contam historinha, elas só
consegue entender a necessidade do outro e dar para aquele cliente a necessidade, a atenção para a necessidade certa, e elas acabam convertendo muitas vendas. O chorar para o oral é uma terapia, é quase que um processo terapêutico. Só que muitas vezes a pessoa tem o traço do oral, o oral quer chorar, só que tem um outro traço muito forte, que é um traço mais frio, mais orgulhoso, ou psicopata, ou rígida, ou até mesmo esquizoide. E esses outros traços não demonstram fraqueza, de jeito nenhum. Então não vai sufocando o oral até o dia que ela explode, ou ele explode, o traço de caráter. E aí começa a chorar copiosamente, e depois que chora parece que lavou tudo por dentro, lavou a alma. Ok? Como que um oral se relacionaria com, por exemplo, o traço de caráter do masoquista? Como eu vou falar do masoquista, o traço, depois de amanhã, o traço de caráter do masoquista, ele é um ótimo ouvinte. E ele não sai divulgando, é um cofre para guardar segredo. E uma panela de pressão para aguentar a pressão. Entende? Então, ele, como é um traço mais atencioso, ele vai conseguir suprir as necessidades de um traço de caráter predominantemente oral. O psicopata faz isso na base do controle, na base da manipulação. O rígido faz isso na base da sensualidade. O esquizoide faz isso com muita dificuldade. Eu falei sobre o esquizoide ontem e vocês vão entender, mas o esquizoide ele precisa de outros traços auxiliar para que ele possa fazer com que uma oral se sinta atendida, porque senão não vai se sentir, né? Então, fazer com que uma pessoa, uma mulher que seja predominantemente oral, para ela ser atendida é complicado. Para o homem, porque a gente vive numa sociedade que se demonstrar fraqueza você é um bosta, ou você não é nada, ou você é fraco, né? Eles interpretam o choro como fraqueza, demonstrar sentimento como fraqueza. A gente chega ao absurdo de não poder falar que um cara é bonito, porque senão, né? Se eu falar a palavra, o YouTube derruba na hora o vídeo, o Instagram também, mas você não pode. Um homem chorar em público, absurdo. Nem no velório da mãe ele pode chorar, porque o homem não chora. Tá errado. Tá errado. Pro oral tá errado. O oral ele tem essa sensibilidade, é extremamente sensível, e quanto mais ele consegue pôr isso para fora, melhor é para ele. Então, o que eu tinha para falar para vocês sobre o traço de caráter da oralidade, eu falei, eu expliquei tudo para vocês. Eu ainda vou falar do traço do psicopata, do masoquista e do rígido, e depois disso eu vou fazer outros vídeos criando links de como que é o relacionamento entre um e outro, né? Para que vocês possam identificar aí uma forma de melhorar a relação de vocês. Combinado? Então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, marca que alguns amigos aqui no comentário façam com que eles tenham acesso a essas informações, para que aí, então, eles possam adquirir esse conhecimento junto com vocês, até para vocês poderem confabular depois, principalmente se você se identificou como oral, você vai gostar muito disso, ok? Curte, comente, compartilhe, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais.